Olá, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico. O programa teológico, primeira edição, vem ao ar todos os de segunda a sexta pela Rádio Musical FM, trazendo respostas às indagações bíblicas, teológicas, pastorais, pragmática pastoral, na verdade. E eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Quero saudá-los, como faço todos os dias, dizendo Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor, em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, onde quer que você esteja, é muito bom estar com vocês aqui, você que está nos ouvindo pelo dial da rádio 105.7 FM. Olá, São José dos Campos, Arujá, Itaquaquecetuba, Suzano, ABCDMR, você de Itapecerica da Serra, São Lourenço, toda a região metropolitana. Ah, pastor, o senhor não falou minha cidade, mas sinta-se abraçado nesta tarde. Comigo na técnica de som, o Paulo. Circunstancialmente, hoje no apoio técnico, a Carlinha, não é? Carlinha, também hoje fazendo a marcação do programa, a Adriana Maria nos telefones, e tá lá, Ione Borges observando tudo. E nós estamos aqui ensinando a poderosa, santa, inefável, transformadora palavra de Deus. A Bíblia diz que é importante crescer na graça e conhecimento do Senhor. E, conjunção aditiva. Pastor, eu queria assistir a live. Fácil, muito fácil. Você entra agora no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Entra aí no Facebook, já tem muita gente. O Rodrigo Jonathan já está aqui dando na paz do Senhor, pastor Cruvinel. Mais uma vez, feliz em aprender. Aleluia. Irmãos, nós trazemos pessoas aqui comprometidas com a verdade, comprometidas com a igreja, acima de tudo comprometidas com Cristo e com cabedal teológico, conhecimento muito profundo, muito amplo. A intenção do programa é edificar você, não é montar uma nova igreja, nem criar confusão, nem falar mal de ninguém, mas ampliar a sua linha de raciocínio. Aliás, eu tenho um amigo aqui pela primeira vez, hoje ele está debutando, daqui a pouco eu vou falar. Vamos falar um pouco sobre filosofia, o amigo da sabedoria. Vem de dois vocábulos gregos, né? Filós, que é amigo, e sofia, sabedoria. Mas eu digo que filosofia, na verdade, é a arte de refletir. Nós não queremos ninguém com uma antena parabólica, recebendo e transmitindo. A pessoa tem que pensar. A Bíblia fala sobre pensamento, Coríntios, Colossenses. Então você pode assistir agora, através do meu Facebook, Roberto Cruvinel. Pessoal, se inscreve no meu canal do YouTube. Pastor Roberto Cruvinel. Estou colocando a live com uma edição, uma abertura bonitinha, com uma trilha sonora legal, não é? E todo dia eu coloco, quase todos os dias eu coloco a live no YouTube. Então entra lá, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Cruvinel, como é que eu escrevo Reirene tu Kyriou? Muita gente coloca, escreve, porque vai no Google Tradutor. O Google Tradutor faz a tradução no grego moderno. E o grego que nós falamos aqui é o grego helenístico, é o koiné, não é? Então você vai lá no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, e ali você vai ver a imagem de como se escreve em caracteres gregos, a transliteração e o significado. Comigo, aqui mais uma vez, meu amigo, né? Tem gente que diz que ele é meu filho. Se fosse, eu ficaria muito honrado. Mas é filho do coração. É pastor da nossa igreja, pastor, é professor de teologia, com uma vasta formação, pastor Gessé Odilon, Reirene tu Kyriou. Reirene tu Kyriou, pastor Roberto Cruvinel. É um prazer estar aqui na Rádio Musical mais uma vez. Um abraço a toda a equipe, a família Apolinário e a todos os ouvintes. Como eu sempre digo, um beijo ao pastor Roberto de Lucena, a pastora Bernadette Lucena, a Igreja Brasil para Cristo de Arujá. Um prazer conhecer aqui, querido irmão Ivan.
Ivan, pastor Ivan. Uma honra estar com ele e eu espero que este programa seja uma bênção para todos vocês. Aliás, Igreja de Arujá, nossa igreja, irmãos, nós estamos aí em 40 dias de jejum, 12 colunas, não é? A nossa começa hoje. Começa não, já é o segundo dia hoje. E vamos trabalhando, porque no começo do ano, 12 dias de clamor para 12 meses de bens. Pastor, não pode fazer campanha, irmão, que não pode é pecar. Não pode viver uma vida torta. Comigo, abrilhantando o programa também, estreando, não é? Meu amigo. Olha, vou ler aqui, como é a primeira vez, eu vou ler sobre o doutor professor Ivan Durães. Eu coloquei Oliveira, não sei porquê. É Oliveira Durães. Ah, tá, doutor Ivan de Oliveira Durães, doutor professor. Ele é membro da Primeira Igreja Batista da Penha, pós-doutor em Ciência da Religião pelo Mackenzie, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Acho que foi ali que ele aprendeu a ter bons hábitos. Pós-doutor em Antropologia pela PUC de São Paulo, doutor em Direito pela Unimes de São Paulo, mestre em Direito pela Unimes de São Paulo, mestre em Ciência de Religião pelo Mackenzie, bacharel em Teologia pelo Mackenzie, bacharel em Filosofia pelo Mackenzie, bacharel em Direito, autor de 38 livros nas áreas de Religião, Filosofia e Direito. Meu amigo Baruch Rabá Bechan Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Cruvinel. Eu quero desde logo agradecer o generoso convite. Sinceramente, não me sinto à altura em estar aqui, ladeado por dois grandes pensadores, dois grandes teólogos, que é o senhor, pastor Cruvinel, e o pastor Gessé, que conheci há poucos minutos, mas já pude desenvolver desde já um sentimento de fraternidade. Obrigado. Eu, desde logo, também quero ressaltar o seguinte: eu estou aqui, neste momento, falando nesse microfone, com um certo temor e tremor, haja vista o grande conhecimento bíblico, teológico e pastoral que os nossos dois pastores aqui têm. E eu, enquanto não sou pastor, estou aqui como uma pessoa para aprender por meio das respostas e das manifestações dos nossos irmãos. Registro aqui também, desde já, o meu agradecimento aos nossos colegas do apoio técnico aqui da rádio, e é um prazer, pela primeira vez, aqui estar. Maravilha. No meu WhatsApp, meu amigo, tem... O pessoal brinca comigo, me chama de mestre ancião, né? Vinícius Couto, aqueles pastores lá, né? Mestre ancião. E o Gessé também entra por esse viés. Não sei porque, por causa da idade. Dizem que eu sou, mas eu não sou. Eu sou clássico. Eu sou clássico. Certo. Aí eu escrevi em grego lá, ego em mim, roi lá Christostom adelphum. Eu sou o menor dos meus irmãos, mas no sentido, não de micros, exatamente de pequeno, mas do último. Vamos ajudar, porque o trabalho, porque Deus não é Deus de falador, Deus é Deus de fazedor. O trabalho é ajudar as pessoas a entender a palavra, e por isso o irmão foi convidado pela sua competência, e já se viu aqui, os irmãos já ouviram e viram pela live a humildade do irmão, um homem muito preparado. Com relação, o irmão exerceu cargo no Seminário Batista, não foi? Sim, eu fui presidente do Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil por um período, mandato. Então é um homem muito, muito preparado. E é provável até que a reflexão do doutor Ivan, do professor Ivan aqui, seja... estimule você a pensar, porque talvez ele observe a pergunta de um ponto de vista diferente. Então vamos lá. Vou começar então com o Gessé. A Ana Lúcia gostaria de saber claramente o que é pecado contra o Espírito Santo. Só um minutinho, pastor Gessé. Você pode mandar agora a pergunta, colocando seu nome, colocando a sua igreja, de onde você está falando, em 933397799, WhatsApp 933397799. Deixa eu pedir também, você que está assistindo a live, compartilhe agora, marque as pessoas, copie o link, coloque nas suas redes nas suas redes sociais, lista de transmissão de WhatsApp. Coopere conosco, tá ok? Para subir essa live. Vamos lá, pastor. Ana Lúcia gostaria de saber o que é realmente o pecado contra o Espírito Santo. Ana Lúcia, existem muitas teorias acerca deste pecado.
Foi um pecado quando Jesus ele fez uma operação e atribuíram o poder a Beelzebul. Jesus disse que aqueles que pecassem contra o Espírito Santo não teriam perdão. Que pecado é esse? Nós vamos pela etimologia da palavra. A blasfêmia, em grego, significa uma ofensa que seja de forma direta e consciente. Então, todos aqueles que ofendem direta e conscientemente ao Espírito Santo, resistindo à sua obra ou atribuindo o poder dele ao diabo, esse não tem perdão de Deus. Ora, se o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, alguém que resiste ao Espírito Santo, obviamente, não será perdoado. Que ofende conscientemente, sabendo o que está fazendo, ela não será perdoada. E atribuir ao diabo uma obra de Deus, esta pessoa incorre nesse pecado chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito mais complexo que isso, é muito maior do que eu expliquei nas simples palavras, mas para nós sermos diretos e objetivos no tempo que a rádio permite, essa resposta que eu acabei de dar. Maravilha! Vamos lá, agora eu quero fazer uma pergunta ao pastor, ao doutor Ivan, na verdade. O Éden, com relação ao Éden, o Eduardo, a Betânia e o Kleber fazem perguntas similares. Se Deus sabia que ia acontecer, por que permitiu? Provavelmente está citando o capítulo 3 da queda do homem, não é? Deus está de brincadeira? Pastor, doutor Ivan. Doutor Ivan. Pois bem, vamos lá. É uma boa pergunta, na verdade é uma indagação bastante honesta, porque em dado momento da nossa trajetória cristã, todos nós certamente nos questionamos. Por que o Éden? Por que a queda? Certa vez, Agostinho de Hipona, que nasceu em 323 e morreu em 430, ele escreveu muito a respeito disso. Sobretudo eu indico para os ouvintes uma leitura do Livre-Arbítrio de Agostinho de Hipona, que é um texto clássico do ponto de vista teológico e merece uma leitura bastante atenta. Naturalmente, a leitura dos primeiros capítulos de Gênesis merece a nossa atenção. Enfim, vamos lá. Isto posto, Deus sabia e sabe de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa com o evento do Éden, com aquilo que nós chamamos no ambiente cristão de pecado original, o primeiro pecado dos nossos pais. Então, o que acontece? Deus não criou marionetes. E isto bem representa o maravilhoso amor de Deus. Todas as criaturas usufruem do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um mal? De maneira alguma. O livre-arbítrio é a demonstração do amor de Deus para com todas as suas criaturas. E com isto, nós fomos criados seres morais, e enquanto seres morais, nós temos a possibilidade de nos afastarmos do projeto de Deus para com a nossa vida ou nos aproximarmos. E nos aproximando, estaremos vivenciando a graça de Deus. E não seria mais fácil, então, Deus, de forma determinista, não permitir a queda do homem? Mais fácil para o homem? Não é? Exatamente por que esse livre-arbítrio é ofertado aos seres humanos? Perfeito. Eu acredito, pastor Cruvinel, que isso é uma questão de fé mesmo. Eu acredito que o livre-arbítrio é a demonstração do amor de Deus para com as criaturas. Se porventura nós estivéssemos diante de um ambiente determinista, onde Deus estabelecesse todos os critérios comportamentais, não abrindo espaço para o livre-arbítrio, nós não estaríamos diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas estaríamos diante de um Deus da literatura e da mitologia grega. E por quê? Esses deuses gregos, eles sim eram deterministas, eles sim tratavam os sujeitos como marionetes. E o cristianismo e a sua raiz histórica, o judaísmo, se afastou desta proposta da mitologia grega, em que um Deus determinista estava à frente de todas as decisões, inclusive alegrando-se com o sofrimento das criaturas. Interessante que viu, irmãos, os irmãos fiquem à vontade, que se você estudar mitologia, e eu não digo que é errado estudar mitologia, eu gosto muito, você vê a evolução
do panteão nórdico, panteão grego, depois, com pequenas diferenças, o panteão romano, não é? Sim. Que é onde Zeus é Júpiter, do nórdico, Odin, depois, o equivalente a Zeus. Mas nós vamos ver que exatamente o ser humano é uma marionete na mão da divindade. E os vícios humanos são transplantados ou transportados para o conceito da divindade. Agora, é importante dizer que o livre-arbítrio glorifica mais a Deus, porque você pode escolher. E só para dizer aos irmãos, o livro que o pastor citou, de Agostinho, se não me falha a memória, está na série patrística, Exatamente. da Paulus, Isto. não é? E é a protogênese do calvinismo. Então, lá no século IV, não é? A protogênese do pensamento calvinista está transcrito nas publicações de Agostinho. Inclusive, vale dizer, não sei se eu tenho tempo, estou aqui, como disse o pastor Cruvinel, debutando no programa. Já debutou muito bem. Agostinho de Hipona, de fato, ele abre espaço para o calvinismo, mas também para o arminianismo, porque não há apenas, e o pastor Cruvinel sabe disso, o nosso pastor Gessé também, estão estudando filosofia. O que acontece? Nós temos dois Agostinhos. O primeiro Agostinho, o Agostinho jovem, Sim. ele abre espaço, ele defendia o livre-arbítrio, inclusive escreveu vários tratados nesse sentido. Agora, o Agostinho, que nós chamamos de Agostinho velho, ele escreveu suas retratações, ou seja, ele se retratou, portanto, e a partir dessa última fase do seu pensamento, ele nega o livre-arbítrio e vai além. Ele diz, inclusive, o seguinte: é Deus o autor do mal. Foi Deus o autor da queda. Eu chamo essa fase de Agostinho, do Agostinho marcado. Não exatamente do Agostinho, Sim, velho. Quando eu dou aula de história da igreja, por que marcado? Uma série de situações da sua vida fizeram que ele modificasse a visão teológica, não é? Dentro disso, não é para hoje, mas dentro disso, quando eu dei aula na faculdade, era um internato, uma das perguntas de história, pastor Gessé, era o seguinte: em que influenciou a teologia de Jerônimo a sua condição emocional? Quer dizer, para você, não existe, olha, emocionalmente Jerônimo era assim. Você tinha que ler a biografia, entender, entrar na mente de Jerônimo para poder entender como a questão emocional se manifesta nos seus escritos. Muito interessante. Pastor Gessé, olha, quer mandar uma mensagem para a gente? 933397799. O Carlos pede uma explicação. Qual a explicação do texto em que Jesus fala sobre pregar nos telhados? Ok, esse texto, Jesus está dizendo: o que vocês ouvirem no secreto, digam no telhado. Jesus está falando sobre a necessidade de espalhar a mensagem do Evangelho. Jesus está falando também nesse texto sobre perseguição, mas basicamente a explicação mais simples e direta é: todo o ensinamento que foi recebido de Jesus, no caso dos discípulos, que a maioria deles em quartos, em barcos, em casas, em Cafarnaum, ele deveria ser dito. Jesus estava já antecipando uma ordenança que seria, uma ordem que seria de evangelização, dizendo que aquele ensinamento deveria ser propagado, espalhado e distribuído. O querigma, né? O sufixo da palavra querigma, o sufixo ma, dá entendimento de movimento. A palavra movimento, né? A pregação sendo lançada. A palavra rema, inclusive usada no neopentecostalismo de forma equivocada, não é? Quase como uma visão gnóstica, tá errado. Rema é só palavra, sinônimo de logos, na verdade. O sufixo dá essa conotação de movimento. É interessante ver que houve momento de os discípulos receberem revelações de Jesus, não vou dizer ambiente fechado,
mas particulares, e que depois essas revelações seriam entregues após Jesus ressuscitar e ascender aos céus. Sim, ambientes privados e íntimos. João 3, a história de Nicodemos, foi um ambiente privado, onde Nicodemos procura Jesus à noite. A oração de Jesus em João 17 foi um momento íntimo que só João ele escreveu e retratou. Getsemane e várias outras situações onde Jesus estava num ambiente privado e o ensinamento ele se referia à humanidade. O ensinamento dado a Nicodemos, por exemplo, sobre o novo nascimento, não era para Nicodemos, era para a humanidade, mas foi dito no privado e depois propagado pelos evangelistas, pelos pais da igreja, enfim, e até hoje estamos propagando esses ensinamentos. Portanto, ouvimos no íntimo e gritamos nos telhados. Ah, maravilha. E tem que fazer mesmo, pregar tempo fora de tempo. O Luciano Vaz, professor Ivan, Luciano Vaz de Lima, Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós já estamos vivendo esse tempo, dentro disso o irmão é determinista? Bom, vamos lá. Perdão, determinista não, preterista. Vamos lá. Antes que o senhor me corrija. É uma pergunta muito boa e é uma pergunta que demonstra a preocupação do irmão com o amor. Eu tenho dito, e certa vez ouvi uma pregação do pastor Cruvinel a respeito do amor cristão, e eu tenho observado o seguinte: é preciso que nós, cristãos, lembremos que o coração da nossa fé é o amor. Inclusive, o nosso mestre Jesus, ele destacou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso ser, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, a base do cristianismo é o amor. E a partir daí, nos deparamos com uma pergunta muito boa como esta. O amor está acabando? O princípio de dores está a caminho? Observe, os primeiros apóstolos, e encontramos isso nos textos paulinos, nas epístolas, tinham a noção de que o advento estava próximo. O reino de Deus estava, de fato, do outro lado da porta. A qualquer segundo poderíamos estar diante da instauração do reino de Deus na terra, e a pista para isso seria o esfriamento do amor. Eu tenho a impressão que essa preocupação é importantíssima, mas eu digo o seguinte: o esfriamento do amor ele tem ocorrido de maneira paulatina. Não é que neste momento a pista do esfriamento do amor já nos coloca diante do advento imediato daqui a poucos segundos. Explico melhor. O que acontece? Para algumas correntes de pensamento, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, médio-tribulacionistas, existe uma preocupação com os sinais. Mas eu digo o seguinte para os nossos irmãos: é melhor que nós vivamos como se Cristo voltasse no momento seguinte, para que a partir daí nós nos comportemos com o cuidado para com todos, com base no amor. Então, desculpa. Sim, pode terminar. Então, nesse sentido, meu irmão, o esfriamento do amor é uma realidade. Nós já estamos verificando, de fato, o esfriamento do amor, o esgarçamento dos laços afetivos no contexto social. Mas este esfriamento do amor surge para nós como um prenúncio. E bem saibamos, todos aqueles cristãos que antecederam a nós tinham a percepção de que o fim está próximo e o amor de fato vem sendo desconsiderado na prática cristã. Duas questões aqui com os irmãos, duas questões importantes. Uma, refletindo, porque filosofia, irmãos, é exatamente isso, é refletir. E refletir sobre outro pensamento, inclusive, né? O irmão fez uma colocação que me veio uma ideia aqui que eu gostaria de discutir com vocês. A igreja, em geral, se preocupa tanto com o exterior que não alimenta a chama interior. Então, será que estas profecias, ou será que isso está se cumprindo na sociedade,
E por conta disso, muitas vezes é tomada de um medo exacerbado, um temor exacerbado, que quando ela dá por si, ela mesma está esfriando, porque a Bíblia mostra que um coração quebrado e contrito Deus não despreza, Salmo 51:17. A palavra de Deus diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, muitas vezes, quando nós nos preocupamos tanto com o que ocorre no exterior, sem ter equilíbrio, é possível que nós aceitemos esse esfriamento. O que vocês acham? Eu concordo plenamente com essa afirmação e veio à minha mente a exortação de que nós não devemos nos conformar com este mundo. Em outras palavras, quando há um esgarçamento dos laços afetivos na sociedade em que estamos inseridos, isso demonstra que, de alguma maneira, a igreja poderia tomar o seu papel de protagonista enquanto agência de cuidado. Então, na minha concepção, pastor Cruvinel e pastor Gessé, a igreja é uma instância de cuidado, uma agência de cuidado. Por quê? Nós, enquanto membros, parte da igreja, devemos amar, desenvolver esse amor, cuidando de todas as instâncias do ser humano para atender às suas necessidades das mais diversas. E isso, às vezes, a igreja, de fato, tem deixado de lado, acreditando que a responsabilidade dela é apenas o espiritual, mas esquece do partir do pão. Não, mas o texto de Coríntios, capítulo 11, quando se trata da ceia, o mote de Paulo não era a ceia em si, o mote de Paulo era a questão social. Perfeito. Que era um problema social. Gessé, se quiser fazer um comentário, era um problema social e eu chamo isso, pastor Gessé e professor Ivan, de unilateralidade de apreciação doutrinária. Quer dizer, você escolher uma doutrina em detrimento de outra, mesmo que ela seja correta, o exagero do remédio pode matar o doente. Bom, eu sou dispensacionalista, né? Eu leio a Bíblia sob essa forma de interpretação. E a Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, nessa interpretação seria a primeira igreja, né? A repreensão dada por Jesus foi exatamente a que nós estamos conversando aqui. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Partindo dessa repreensão de Jesus, onde começa a desencadear esse esfriamento paulatino, que o Dr. Ivan falou e eu concordo totalmente, eu quero colocar também o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, e a mais importante delas, Paulo deixou bem claro, o amor, essa caridade, esse amor em movimento. O que nós vemos na igreja hoje, inclusive eu escrevi um livro sobre avivamento, Vésperas de Avivamento, é o nome do livro, a igreja de hoje, ela se parece muito com o judaísmo que Jesus encontrou no século I. É uma questão cíclica. Exatamente. Então é assim, nós caminhamos muito mais hoje para sermos parecidos com os escribas e os fariseus, na minha interpretação, na minha opinião, dentro desse contexto dessa pergunta, porque tudo aquilo que foi feito com Jesus no século I, parece que nós fazemos, né? Nós somos muito mais inclinados à aparência, a ver quem se parece conosco, quem pensa igual, do que demonstrar o amor. Mas você sabe que, pastor, no século XVI, para mim, reforma não é luterana. Todo mundo fala, me perdoem, meus irmãos, minha opinião como professor de história. Lutero foi o instrumento de Deus, impelido por uma questão política, inclusive também com relação à hegemonia papal na Europa. Mas 100 anos, para mim, reforma é anabatista, menonita, na minha visão. Reforma completa, tá? Reforma protestante. Mas eu tenho dificuldade de ver postagem no Facebook. Lutero disse, se cair fogo do céu não foi escriturístico, não aceito. Só que ele aceitou a morte de camponeses, ensinou consubstanciação, etc, etc. Mas só uma colocação. 100 anos depois do luteranismo, eles estavam discutindo sua filosofia estéril e chamavam isso de ortodoxia. E aí Deus levanta Jacob Spener na cátedra de Frankfurt para começar o movimento petista. Pegando esse gancho dos anabatistas, e ele comunica muito bem com o amor que nós estamos conversando agora, os anabatistas eles sofreram 2 vezes. Pouca gente sabe, mas
tanto os irmãos ditos reformados, eles perseguiam os anabatistas, quanto os católicos, né? Esse nome anabatista, inclusive, é porque eles foram batizados de novo, e esse batismo era um afogamento, eles eram mortos em nome dessa fé. Então, se no século XVI ou XVII nós já falamos sobre esse esfriamento, o que dizer do século XXI? O que eu posso dizer é que o Novo Testamento, praticamente todo ele, faz um apelo para a igreja retomar ao amor. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que todos vós vos ameis como eu vos amei. O apóstolo João, que escreveu 5 livros do Novo Testamento, o apóstolo do amor, o Apocalipse, como eu já disse. Então, eu acredito que o amor seja uma escolha que cada um deve fazer, mas que nós estamos sendo pouco orientados, ou minimamente orientados, e que isso é muito grave, porque nós estamos errando em praticar a mensagem do Novo Testamento. Então eu quero rapidamente, eu sei que hoje, pessoal, nós entramos nessa questão do amor, eu quero falar 2 coisas com os senhores aqui sobre o amor. Bom, existem 4 palavras gregas para amor, traduzidas para amor, né? E algumas são até pronunciadas equivocadamente. Nós temos storge, que é o amor de família, eros, que é o instinto sexual, philéu, o amor de amigo, e temos o agape, não é ágape, é agape, o acento está no segundo alfa, né? Que dizem que é o amor de Deus, mas na verdade, lexicograficamente, é o amor abrangente. Eu pergunto aos irmãos, há pouco tempo, o movimento de adoração, do prosquinel e tal, começava adoração apaixonada. Isso é errado, na opinião de vocês, porque eu já vi irmãos nossos dizendo a paixão é coisa carnal, mas não levavam em consideração a relação semântica do termo no enunciado, quer dizer, o que o texto significa, a palavra significa dentro da frase. É errado falar, não é, eu te amo apaixonadamente, porque a Bíblia diz, Roteos regapsen cosmos, quer dizer, Deus amou o mundo. Que forma? De tal maneira. Isso não seria uma referência real, equivalente à palavra apaixonada, de forma apaixonada? Se nós pegarmos na semântica, de fato nós caminhamos para o mesmo sentido, né? Mas é carnal a palavra apaixonada? Não. Você usaria? O termo paixão, pathos, né? Pode ser compreendido de 2 maneiras. Se nós pegarmos o pensamento platônico e os primeiros gregos filósofos, pathos significa estar doente. Doente vai para patologia. Patologia, estar doente de amor. Agora, posteriormente, na nossa linguagem, inclusive, apaixonar-se é entregar-se, é estar disponível é fazer a vontade do amado. Perder sentido, por vezes. Perfeito, perfeito. Perder a noção do ridículo em prol do que você sente. E vale aqui dizer, inclusive, o seguinte, o livro de Cantares é um exemplo clássico do que é estar apaixonado. É um livro erótico, Cantares Salomão, professor? Bom, boa pergunta. É hoje. Vamos lá. Bom, meus irmãos, eu acredito que Cantares de Salomão é um livro que abre espaço para o amor entre 2 pessoas. Eu não espiritualizo Cantares no sentido de fazer uma interpretação figurativa. Nem pode, porque é uma exegese equivocada. Perfeito. E, inclusive, durante muito tempo, e até hoje alguns irmãos, eu respeito isso, entendem dessa maneira, espiritualizam Cantares. Mas Cantares é para nós um exercício, um ensino a respeito do amor entre 2 seres humanos. E Deus queria que esse texto estivesse na Bíblia. Agora, a questão apaixonada, voltando aqui. Então está errado alguém dizer sou adorador extravagante, apaixonadamente. Uma vez, um aluno meu, pastor batista inclusive, ele encasquetou que paixão é só obra carnal. Não, eu acredito que isso não está errado. É possível apaixonar-se de fato, tanto por outras pessoas e também o ambiente da adoração, nós nos apaixonarmos pela adoração, porque apaixonar-se é a entrega absoluta, é a entrega de fato centrada no sentido de agradar o bem-querido, o bem-amado. Bom, agora para encerrar esse assunto eu pergunto ao pastor Gessé, mas, por outro lado, a exacerbação do amor pode levar à transgressão. Gálatas diz 5, 13 ou 14, se não for a memória, não usa liberdade para dar lugar à carne. Amor, existe amor sem verdade?
Porque o amor sem verdade não pode ser pernicioso. Você aplica o amor, mas não aplica a verdade. Bom, a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus, quando coloca essas três dimensões, ele está tentando mostrar que existem diferentes formas de amar e que Deus merece ser amado de todas essas formas: coração, entendimento e força. Então eu acredito que sim. A irmã Darlene Schweck, australiana, lançou um livro que foi traduzido por Adoração Extravagante. E aí começou a se falar sobre essa questão da extravagância. Tem gente que usa alguns termos, pastor Cruvinel, que não sabe os termos que está usando. E tem gente que combate alguns termos que não sabe exatamente quais os termos que está combatendo. Alguém isola a palavra paixão e tenta entender que paixão só é a vontade sexual, o impulso, só a parte negativa e pejorativa da paixão. Mas a paixão, olhada amplamente, ela tem outras dimensões e aspectos. Vou aproveitar aqui uma colinha aqui do Dr. Ivan que ele colocou para mim sobre as virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. Existe amor... qual a pergunta que o senhor fez? Amor então, sem? aí que tá. Amor porque sem? hoje é comum a polarização. Então, uns querem doutrinar sem amar. Jesus, quando ele pergunta à mulher pegando a de adultério, ele diz: mulher, então, os teus acusadores, não sobrou nenhum, Senhor. E aí, o que ele diz? Ele não fala, vai, não peques mais. Ele fala, nem eu mesmo te condeno. Ele ama primeiro, mas na sequência ele doutrina, vai, não peques mais. O amor sem a doutrina na minha opinião, a doutrina sem o amor é um jugo muito pesado. Mas o amor sem doutrina é uma falácia, é uma coisa que... Porque você ama, mas você tem que ensinar o caminho, porque o amor não concorda com o pecado. Essa é a questão. Os irmãos estão entendendo? Sim. Perfeitamente. Inclusive, vale dizer que, já que o pastor Cruvinel ele sempre gosta de trabalhar muito com a etimologia das palavras, com o sentido, doutrina significa ensino. Então, quando nós, enquanto pessoas falíveis, nós repreendemos os nossos filhos, os nossos queridos, nós assim fazemos porque os amamos. Repreendemos em amor. Então, o grande desafio, inclusive para líderes que estão em igrejas, pastores, enfim, o grande desafio é doutrinar e ensinar com amor. Equilibradamente. Exatamente. Vamos aí, pessoal. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Este é o Programa Teológico, primeira edição. Hoje, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do Programa Teológico, desta feita com um tema, não é? Um tema específico, e nesse tema específico, com seus convidados, é uma aula. Você pega caderno, pega folha de papel não, pega logo um caderno, caneta. O pastor Gessé já participou falando sobre angelologia aqui, não é? Sexta-feira estarei com ele novamente. Quando? Sexta-feira. Sexta-feira ele estará novamente aqui, vai ser uma grande bênção. Mas o nosso de hoje é o Teologia na Lata, do jeito que vem, a gente manda. Eu quero agradecer ao pessoal que está aqui na live. Olha, o Everton está dizendo: a paz do Senhor, pastor, obrigado por este programa, o melhor, sendo edificado cada dia. O Edson Pereira: paz, pastor, parabéns pelo programa, ele é de São Bernardo do Campo, Igreja Evangélica Quadrangular. Fernando tá ligado, uma bênção de Deus, hein? Não, tem muita gente aqui. Irmãos, compartilha a live e entra no meu canal do YouTube, que eu vou colocar aquela aberturazinha bonitinha, né? O final. Meu canal do YouTube é Pastor Roberto Cruvinel. Quero lembrar que eu tenho vários convites aqui para pregação. Em janeiro vai ser corrido. Então, presta atenção, porque, olha, dia 5 de janeiro eu estou ministrando nas campanhas, né? Já estou na campanha dos 12 dias de clamor. 5 de janeiro eu estou no Brasil para Cristo Primavera de Arujá.
Dia 6, no Brasil para Cristo do Arujá, América de Arujá. Dia 11, no Brasil para Cristo de Guararema, cidade de Guararema. Dia 21, na Batista Filadélfia. E hoje à noite eu estou dando aula. É corrido, irmão, corrido, graças a Deus. Sábado, você é meu convidado, Ivan, tomar ceia comigo. Sábado, às 19h30, temos ceia, a última ceia do ano na nossa igreja em Arujá, na Avenida Mário Covas, 2100, e vai ser uma grande bênção, viu? Uma grande bênção. Nós vamos continuar. Doutor Ivan, a pergunta aqui, difícil, que às vezes as pessoas respondem. Eu costumo dizer que quem dá a resposta rápida na vida alheia não tem muito compromisso com o que está falando. Mas a Karina quer saber, quem se divorcia pode se casar novamente? Pergunta difícil, necessária e urgente, pastor Cruvinel, pastor Gessé. Bom, vamos lá. Eu vou fazer duas abordagens rápidas, me permitam. A primeira será uma abordagem jurídica e a segunda uma abordagem teológica. Porque o senhor é professor de direito, justamente. Inclusive professor de direito de família. Bom, o que acontece? Do ponto de vista jurídico, na legislação brasileira, nós encontramos a possibilidade, sim, de alguém, uma pessoa divorciada, ela contrair novas núpcias ou, eventualmente, contrair uma união estável, lançar-se a uma união estável. Então, nesse contexto, quem se divorcia e casa não está agindo de maneira contrária à legislação. Da mesma forma, quem vive em união estável também não está violentando a legislação brasileira, tampouco a Constituição Federal. Então, nesse ponto, eu destaco desde já, não há aqui nenhum atentado à legislação em vigor, o divórcio e o novo casamento, e também divórcio e estabelecimento de união estável. Bom, do ponto de vista agora bíblico, eu vou dizer o seguinte: quando nós pegamos o texto sagrado e vamos para Deuteronômio, por exemplo, nós encontramos o espaço em que Moisés dá a oportunidade para a carta de divórcio. Em outras palavras, Moisés, a legislação mosaica, se assim nós podemos destacar aqui, a legislação mosaica admite o divórcio. Jesus, mais à frente, ensinando, e Jesus tem ensinamentos maravilhosos, amorosos e sobretudo, ensinamentos para a vida prática, para o cotidiano. Jesus, ele permite o divórcio. Então, Jesus, ele não fechou espaço para o divórcio, ele deu continuidade, portanto, à legislação mosaica. E a partir daí, indo diretamente à pergunta da irmã. Aí, desculpa, pastor, só um minutinho, professor. O senhor está citando Mateus 5,32. Exatamente. E depois Mateus 19. Depois eu gostaria que vocês finalizassem, porque Mateus 19, se você isola o texto, a pessoa não pode casar de novo. Nem a que for a vítima, por exemplo, de um pecado. Então, continua na sua linha de raciocínio, mas vamos dissecar isso tudinho. Vamos nos aprofundar. Vamos lá, para ajudar o povo. Perfeito. Então, os ensinamentos de Jesus em Mateus merecem a nossa máxima atenção. Como eu disse, Jesus, ele permite o divórcio. Agora, há correntes interpretativas que dizem o seguinte: uma vez divorciado, nunca mais é possível o casamento. E alguns ainda vão além. Mesmo se nós estivermos diante do divórcio decorrente da traição sem o perdão, não tem jeito. Não é mais possível o casamento. Eu interpreto de uma outra maneira, eu não sei qual o pensamento dos irmãos aqui. Eu interpreto da seguinte forma: o divórcio, ele admite, sim, espaço para novo casamento. 1 Coríntios capítulo 7, por exemplo? Perfeito. E observe um pouquinho. Mas ali diz que é no Senhor, né? Exatamente, mas observe só. Caso de abandono. O que acontece? Se nós nos depararmos com a realidade, com o cotidiano, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Maravilha. Então, nós também precisamos pensar na Bíblia para aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eventualmente
estamos diante das seguintes circunstâncias. A pessoa, no relacionamento conjugal, suportou ou suporta reiteradas traições, com possibilidade, inclusive, de o cônjuge lançado à traição constante, até mesmo adquirir uma doença venérea, HIV, AIDS, etc., e contaminar o seu outro cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Então, indo um pouquinho mais além, há também espaços para sevícias. Como assim? Cônjuges que são espancados no ambiente familiar, na presença das crianças, escandalizando toda a vizinhança e tudo mais. Então, nesse caso, nós estamos diante de pessoas que se deparam com a insuportabilidade do relacionamento conjugal. Então, a partir daí, eu digo com temor, mas com cuidado. Estas pessoas que experimentaram situações trágicas como estas, já sofreram no casamento, eu digo, divorcie-se. Você que está interessado em se divorciar por conta de traições reiteradas e não consegue, inclusive, perdoar, você que é espancado, é humilhado dentro de um relacionamento conjugal, eu digo, divorcie-se e você está apto para o novo casamento, porque você é vítima. Nós temos pouco tempo, mas a pergunta aqui é assim, o grande problema desse tipo de situação, irmãos, nem é a Bíblia. Porque se você honestamente interpretar a Bíblia, Esdras 10, você vê que Deus manda lançar fora filhos e mulheres por conta de uma questão de etnia, uma questão de povo. Sim. Não tinha adultério, não estava nada. É uma questão política, de fato. Não é? Na verdade, o povo de Deus não poderia ser misturado. O texto de Mateus 5,32, para falar da porneia, na época os judeus se divorciavam, embora houvesse uma orientação diferente. Agora eu pergunto, se é pecado, essa situação de divórcio, é o pecado imperdoável, pastor Gessé? Você está entendendo? Jamais. Porque às vezes a pessoa fala, se você matar a sua mulher, você será preso, réu primário e tudo mais, mas se você sair da cadeia pode casar de novo. Quer dizer, um homicida é perdoado. Mas alguém que aliás, minha tristeza é ver a igreja tratando pessoas assim, como crentes de segunda classe, pessoas que passaram pelo problema de um divórcio e segundo casamento. A mulher lá em João, quando Jesus vai à cidade de Sicar e senta ao poço esperando a mulher teve 5 maridos. E ela não era adúltera, porque se fosse adúltera, teria sido apedrejada. 5, e o que estava agora, quer dizer, teve um problema emocional. Jesus não entra em juízo de valores. Bom, jamais o divórcio pode ser apontado como pecado imperdoável. Jamais, jamais. Em primeiro lugar, eu quero dizer que concordo totalmente com a posição defendida pelo Dr. Ivan, Dr. Cruvinel também. Acho que nós 3 aqui somos unânimes. As referências bíblicas elas já foram amplamente citadas. Mas eu quero abrir um ponto social para a gente falar. Violência. Violência doméstica, às vezes violência financeira. Tem maridos que às vezes oprimem a mulher, ou confiscando todo o dinheiro dela, ou negando dinheiro e subsistência, e às vezes impedindo a mulher de trabalhar. Se a mulher quer fazer um trabalho por conta, destrói o trabalho, os objetos, quer seja manicure ou artesã ou qualquer outra coisa, porque ele quer que a mulher fique na dependência dele. Ele é dono dela. Ele quer ser o dono e usa inclusive a Bíblia, dizendo, olha, você me deve submissão. Num caso desse de violência emocional, física, pessoas que correm inclusive risco de vida, risco de morte, eu sou a favor sim dessa pessoa divorciar-se para que ela não sofra mais, não sofra pecado. A igreja ela tem a escala de hierarquia, algumas igrejas consideram sim como pecado imperdoável, estão absolutamente enganadas. O problema é a tal da culpa social. Às vezes a pessoa admite o sofrimento para não passar um momento vexatório de culpa social. Culpa social não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o que as pessoas vão pensar. Mas, irmão, estar bem consigo é uma coisa séria. Deixa eu te dizer, Sueli Gilardi Cruvinel, sabe quem é, irmão Gessé? É uma senhora que só um homem no mundo pode chamá-la de bebê. Só é a esposa do pastor Roberto Justamente, Cruvinel. ela está dizendo, boa tarde,
paz do Senhor Jesus Cristo, sintonizada na live compartilhada. Nosso filhote. Com quem que ela está falando? Está falando comigo carinhosamente, pastora Sueli. Eu e a Flávia, nós também te amamos. É uma das pastoras da nossa igreja, uma mulher de Deus que nós amamos. Maravilha. O André de Mauá faz uma pergunta que eu vou responder. Neste período começam os anúncios das campanhas de 12 dias para 12 meses de bênção. Trata-se de campanhas místicas. Irmão, essa campanha busca a presença de Jesus. E Jesus é místico. É verdade, Jesus é extremamente... Existem dois tipos de misticismo. O misticismo falso e o misticismo verdadeiro. O falso imbeciliza o homem, torna o homem imbecilizado. O verdadeiro leva o homem a ser subserviente a Deus. Essa é a primeira matéria que eu, no seminário, eu ensino isso aos meus alunos. Que o misticismo verdadeiro... Jesus também era metafísico? Sim. O que é metafísica? Metatapsíquica, além do físico. Agora alguém fala, mas para que campanha, irmãos? Isso é coisa de menino. Irmão, é melhor ser menino do que ser defunto. O menino cresce e o defunto apodrece. É mais fácil disso, o irmão André da Portas Abertas, é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um defunto. Então, irmãos, a pessoa está 12 dias na igreja orando, pedindo a bênção. Ah, mas tem gente que só vai os 12 dias. Aí é problema da pessoa. Nós fazemos 12 dias, 12 mensagens. Essa campanha começou no Brasil para Cristo da Pompeia, simultaneamente na Igreja do Brasil para Cristo de Arujá. E eu não vejo dificuldade alguma. É melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Gente, está chegando ao final. Pastor Gessé, como é que faz para te encontrar? Foi muito legal hoje, foi muito bom. Antes de você ler, a Márcia diz, esse tema divórcio é muito complicado, parabéns pelo programa. O Jair disse, esse programa é show, Deus abençoe todos vocês. Bom, para me encontrar, eu tenho um site que é www.gcodilon.com.br. Meu telefone é 11 999 561879. 11 999 561879. Estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook. Você pode me encontrar escrevendo Gessé Odilon. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. Conhecer o Dr. Ivan, eu fiquei muito feliz de conhecer. Eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, eu ouço poucas pessoas e o senhor é um homem muito inteligente. Aliás, eu estou aqui diante de duas mentes brilhantes, pastor Roberto Cruvinel e Dr. Ivan. Dois estilos absolutamente diferentes, mas eu poderia passar horas com vocês dois aprendendo. Uma honra, viu? Espero que Deus dê novas oportunidades, nós estarmos juntos e me considere também um aluno seu. Deus te abençoe, viu? Quando eu vou à casa do Dr. Ivan, nós ficamos comendo um queijinho, batendo um papo, e eu digo, irmão, já é tarde. Peraí, Cruvinel. Ele coloca um par de luvas e vai pegar um documento do século XVII, falando de escravidão, porque ele tem livro na área. Não é fácil, não. Fala. Termino deixando um beijo para o pastor Roberto Lucena, pastora Bernadette, pastora Sueli, que também está na audiência, a equipe da Rádio Musical e aos ouvintes. E próxima visita com queijinho, por favor, me incluam nesse evento. Fala aí o seu telefone mais uma vez. 11 999 56 1879. Doutor Ivan, meu amigo. Para nós é Ivan, né? Isso. Quando eu não levo o Ivan para a roda de capoeira, para ele fazer pesquisa. Ainda esse episódio ainda. O pastor Cruvinel é o meu professor de capoeira. Bom, eu quero agradecer desde já profundamente esta oportunidade, pastor Cruvinel, pastor Gessé. Foi muito gratificante estes momentos. Eu estou aqui um pouco meio perdido, não sabia como mexer no microfone, essa coisa toda, como ligava o aparelho, enfim, mas foi especificamente uma bênção esse nosso encontro, e louvo a Deus porque Ele preparou no mais eterno passado esse momento para que nós nos encontremos. Mando um beijo para minha esposa, Cristina Durães, e também agradeço a todos aqui. Seus filhos, né, também, né? Isto. Um grande abraço e beijo aos meus filhos, e que nós continuemos caminhando em graça e paz. Tem um contato? Alguém te acha? Sim, é possível me achar nas redes sociais, Facebook, Insta, YouTube, basta digitar Professor Ivan Durães. Durães, Ivan com N. Ivan com N, Ivan Durães. Muito bem. Irmãos, quem quiser me convidar, os irmãos estão vendo aí, eu vou estar pregando em vários lugares aí. Quem quiser me convidar para ministrar a palavra, dar uma palestra, não é para pergunta é aqui no WhatsApp da rádio, e nem para os nossos
os nossos convidados, tá ok? Anote, 11 967 66 5787 no Instagram, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Entra no meu Instagram agora, ali é o WhatsApp, na verdade, o telefone do WhatsApp. Instagram, @Roberto Cruvinel. Pelo menos umas 30 pessoas aí, @Roberto Cruvinel. Meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. 16 horas tem mais com o pastor Jamierson. Deus te abençoe e fique na paz.